Boa tarde. Estamos iniciando mais uma live do coletivo Resistência Carbonária, hoje com o tema Bolsonaro, destruidor de direitos e da economia, tendo como participantes os nossos companheiros, Vitória Solucci, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada criminal, e Rodrigo Campos, economista, e como mediador, o nosso companheiro Francisco Calmon, militante histórico, ex-preso político, escritor de livros e artigos, publicados principalmente no GNN. Convidamos todos a participar conosco, ativamente, enviando perguntas, comentários, fiquem à vontade para a gente estabelecer um diálogo, uma comunicação. Então, cumprimentando os companheiros Vitória, Rodrigo, Francisco, de imediato já passo a palavra ao Francisco para conduzir o nosso debate de hoje. Obrigado, Denise. Boa noite aos carbonários e a todos que estão nos dando a satisfação de nos assistir. É um prazer mediar o debate de valorosos carbonários, como a Vitória, na área do direito, como o Rodrigo, na área da economia. Nosso tema é bolsonarismo destruidor de direitos da economia e da vida. Poderíamos acrescentar e da verdade, porque ele está sempre mentindo. Ele é um sociopata mitômano. Hoje mesmo está dizendo que está com a Covid-19, que ele qualificou de gripinha, de resfriadinho, de tal forma que a gente não sabe se, na verdade, ele está ou não está, se isso é uma forma de desviar a atenção no Queiroz, que está lá, que, né, pode dizer muitas coisas, se é para desviar a atenção de que ele botou o exército para fabricar a cloroquina, né? Quem sabe vai dizer agora que está usando, e o exército está lá com uma quantidade imensa desse produto. Bolsonaro, além de tudo, ele é um ideólogo da morte, né? Ele foi um aliado da pandemia. Em vez de seguir as normas da OMS, ele resolveu ir contra, né? Onde tem a sua lamentável frase dizendo que vai morrer sim, e daí? Né? O e daí para ele é tanto faz como tanto fez. Né? Ele não entende a dignidade da vida, o valor da vida para cada ser humano. Ele acha que a questão é de números, porque ele está focado na questão econômica, visando a sua reeleição. Tá? E sabe que a questão da economia, ela entrou em debacle, ela, o ano passado, teve um crescimento pífio de 1,1. Tá? Esse ano, ela vai chegar a menos 10 ou em torno disso. Se nós tínhamos antes em torno de 20 milhões de desempregados, tá? Entre desemprego formal, entre subocupação e entre os desalentados, é bem provável que a gente chegue ao final do ano com esse número dobrado, em termos de 40 milhões. Isso é uma tragédia para o povo brasileiro, aliado à pandemia que está dando bastante gente. Se a gente olhar a questão da educação, ele precarizou todos os programas, FIES, ProUni, né? Recursos para o programa de pesquisa. Se olharmos para a saúde, ele reduziu recursos para o SUS, farmácia popular, mais médicos. Né? Hoje, todos lamentam não termos aqui aqueles médicos cubanos com experiência nesse tipo de pandemia, como Cuba está saindo muito bem. E, acima de tudo, ele pregou o ódio. Né? Ele pregou o ódio, ele pregou a desarmonia entre os poderes, ele pugnou pelo AI-5, portanto, ele foi favorável e incitou o pessoal que segue a
lutar ou a propor o Estado terrorista, que foi o Estado que fechou o Congresso, que sequestrou, que matou, que torturou, que exilou. Tá? E a questão da pandemia e do sistema econômico, ele traz duas coisas interessantes que o Rodrigo com certeza vai aprofundar, é que ele derruba dois mitos. O Estado mínimo não é capaz nem de resolver as crises econômicas, muito menos crise sanitária, quando se trata de uma crise mundial. Né? E o segundo é que o mercado é capaz de solucionar tudo. Não é capaz de solucionar, o Estado é que tem que socorrer de bancos ao povo, mas não socorre. Né? Dos recursos que estão sendo destinados, 2/3 ou um pouco mais estão indo para as empresas e o resto, de forma burocrática, através dessas migalhas de R$ 600, está chegando ao povo. Então, nós temos, na verdade, no Palácio, dois sociopatas, dois genocidas. Temos o genocida mor, que é o Bolsonaro, e temos o que eu qualifico como o dragão da maldade do povo brasileiro, que é o Paulo Guedes. Tá? O Paulo Guedes, que foi incapaz de gerar dinheiro novo, foi incapaz de instituir um imposto de pandemia em cima das grandes fortunas que estaria destinado ao povo sem precisar passar por tudo isso que nós estamos passando. Tá? Portanto, se, por um lado, os Estados Unidos ainda está na frente do Brasil, por outro lado, o Brasil está chegando junto como epicentro dessa pandemia. Agora, com um detalhe, quando vai se ver a relação entre infectados e óbitos, os Estados Unidos fica com 5,67% e o Brasil vai para 24,6%. Se a gente for olhar a média nacional em relação à população, é de 5,6%. Se for olhar em relação aos indígenas, vai para 9,6%. Tá? Então, ele é um destruidor, ele é um etnocídio, tá? Dos indígenas e dos quilombolas. Então, com essas bolas levantadas, espero que vocês matem no peito e comecem a driblar, cada um na sua expertise. Vamos conversar com a companheira carbonária Vitória. Microfone, Vitória, liga o microfone. Certo. Isso. Pronto. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer de estar aqui, ser uma carbonária, um orgulho de ser carbonária junto com vocês e de estar aqui nesse debate com vocês. Apenas uma pequena reparação. Eu sou professora da PUC-Rio, não da Federal, mas teria o maior orgulho também de ser da Federal. Tenho grandes companheiros da Federal. Eu sou professora de processo penal na PUC-Rio de criminologia. Mas, assim, então vamos lá diretamente ao tema que nós temos que tratar, e, no meu caso, eu vou tratar das questões dos direitos. Tá? Quando a gente fala de bolsonarismo, só para uma introdução, a gente tem que pensar que esses ismos todos, a gente está lá pegando, talvez não exatamente igual, talvez seja de forma mais cruel, mas nós podemos nos mirar daquilo que aconteceu no século XX, sobretudo ao nazifascismo. Então, nós estamos nessa pegada. E o nazifascismo faz com que o que há de pior, de mais vil e de mais... Acho que a Vitória... Voltei. Agora voltou. voltei. O que há de mais vil em determinadas pessoas ressentidas nessa sociedade desse capitalismo videofinanceiro tardio que a gente vive. E queria dar como exemplo o lamentável episódio desse final de semana no Rio de Janeiro, quando uma senhora se vira para um funcionário público que estava realizando a sua função de dizer, olha, acabou, não tem mais a noitada, estão sem máscara, não tem permissão de estar aqui de noite, se vira, e ele chama de cidadão o marido dela, e ela fala, cidadão não, engenheiro civil. Esse é o exemplo daquilo que vem de mais
torpe que há no ser humano, que é a desconsideração do outro. Nessa desconsideração do outro, que nós assistimos em todas as tragédias que não foram coincidência no século XX, e o Holocausto em especial, nós vamos ver que, no bojo desses processos, uma das primeiras vítimas são justamente os direitos. Né? Os direitos sociais, os direitos a ser, os direitos a pertencer a determinada categoria de pessoas. Não é à toa que, na legislação nazista de antes da guerra, já nos anos 30, a legislação penal nazista se referia a judeus, ciganos, etc., como estranhos à comunidade. Então, é isso que esse movimento bolsonarista traz para a gente, é essa ideia da destruição dos direitos sociais, e, de outro lado, a ideia de que a destruição de que existam pessoas que não têm direito a ser plenamente, são os outros. Né? Então, com isso, nós vamos perceber que, nesse 1 ano e meio de destruição de direitos, nós tivemos a destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, ou seja, a precarização, ou como a gente chama, a uberização da vida do trabalho, né? Sob aquele argumento ultraliberal, agora você será um empreendedor, será o dono de si mesmo, né? E nós estamos vendo qual é a consequência disso. De outro lado, muito bem lembrado, Chico falou, eu tinha anotado aqui alguns campos, mas o campo da educação, com a destruição de todos os programas e os direitos alcançados em relação a os programas de financiamento de estudo, os programas que fizeram com que, durante vários e vários anos dos governos anteriores, os governos do PT, do Lula e da Dilma, nós tivéssemos filhos de classe mais baixa se tornando médicos, se tornando engenheiros. Tá? Então, agora a gente tem a destruição, o desmonte desses programas que estavam, todos eles, colocados em dispositivos legais. Tá? E, por outro lado, a retirada do orçamento, que também legislado, de verbas destinadas à educação. E, em relação ao meio ambiente, a destruição dos mecanismos que estavam colocados, os dispositivos que estavam colocados, eles ainda não conseguiram destruir todos, mas estão um ministro da devastação bem atuante, como nós vimos na fatídica, que eu digo não, porque a reunião do dia 22 de abril, daqueles ministros com o presidente, mostrou realmente aquilo que muitos já sabiam, mas que a ideia de que ia aproveitar a pandemia e passar todos os decretos que interessavam em termos de destruição. E aí, vamos tocar no direito à vida. O que está acontecendo em relação às populações indígenas é algo de inominável, porque não houve qualquer preocupação, né, nessa pandemia, qualquer preocupação de proteção às etnias indígenas. E absolutamente dramática a situação de muitas aldeias, né, não só as aldeias Yanomamis, mas várias aldeias achavantes, elas estão com uma proporcionalidade de infectados enorme e, de outro lado, sem absolutamente nenhum recurso, a não ser serem levados à capital mais próxima. E outra coisa, como eu falei antes, que é o desrespeito, né, a outro ser humano, que se considera, né, a desqualificação do ser humano como sendo ser humano, né, como sendo uma pessoa legítima, a desqualificação dessas pessoas. Não sei se vocês se lembram que o Bolsonaro falou, qualquer dia o índio vira gente, ou vira igual a gente. É mais ou menos isso que ele pensa, né? Então, se ele pensa isso, ele não tem absolutamente nenhum pudor, nem ele, nem os seus ministros, em destruírem
o que significa toda uma civilização, toda uma cultura que é a cultura originária brasileira, das Américas, porque aqui estavam quando chegaram os portugueses, mas há total desconsideração, a ponto de ter tido um episódio recente algumas mulheres infectadas e seus filhos pequenos também infectados, algumas eram grávidas, foram levadas para Manaus e as crianças, 2 nasceram mortas e as outras crianças também não resistiram. As mães quase todas resistiram. Quando saíram do hospital, mandaram elas para a aldeia. E elas queriam ver os filhos, queriam ver os corpos dos filhos. E lhes foi negado isso. Eles diziam que eles tinham morrido de Covid e tinham sido enterrados em covas rasas, sem identificação de quem era o quê. Vejam a desconsideração que é justamente essa ideia de que todos no Brasil têm direitos e esses direitos devem ser respeitados. E é por isso que ele é considerado o senhor da morte para nós que estamos no direito defendendo esses direitos sociais. Excelente. Vitória. A palavra é sua, companheiro Carbonário Rodrigo, grande economista, militante histórico também. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, particularmente o Francisco, nosso Chico, nosso moderador, a Vitória, professora da PUC-Rio. Né? Eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e, pela minha formação econômica, eu pretendo fazer uma primeira introdução mais voltada para essa dimensão do nosso processo brasileiro e, por que não dizer, internacional. Afinal de contas, a globalização foi a mundialização do capitalismo. Você transformou o modo de produção capitalista, uma maneira de organizar a produção econômica na face da Terra de cerca de 2 séculos, de uma maneira tal que se expandiu pelo planeta e hoje é praticamente hegemônico, porque as experiências soviéticas elas deram errado, e você teve um determinado momento, inclusive, uma certa visão de que esse modo de produção ele era definitivo, ele era perfeito, ele seria capaz de harmonizar as contradições da vida humana. E o que a gente está percebendo, efetivamente, é que isso é uma bobagem, isso é uma mentira, isso é uma falácia. E eu gostaria de começar exatamente citando um dado que é um dado, na minha visão, estarrecedor. O planeta hoje tem cerca de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, dos quais cerca de 2.000 pessoas, 2.000 cidadãos, 2.000 pessoas que você coloca num salão de festa de um grande hotel aqui do Rio de Janeiro. Essas 2.000 pessoas elas têm um patrimônio pessoal equivalente ao patrimônio dos 3,5 bilhões de seres humanos mais pobres do planeta. Ou seja, a tendência à concentração do capital, que é uma lei de ferro do modo de produção capitalista, ele leva a esse fenômeno, que é um fenômeno que tem como desdobramento uma profunda injustiça social, uma situação completamente incapaz de atender sequer as demandas básicas. Só para vocês terem ideia, eu fui do setor de energia durante muitos anos, você tem no planeta ainda, em pleno século XXI, algo em torno de 1 bilhão de seres humanos que não têm acesso à luz elétrica. Então, assim, esse fenômeno da superconcentração da riqueza, ele leva a essa situação. E o Brasil não foge à regra. O Brasil tem cerca de 100 pessoas que cabem num salão de festa de um hotel menorzinho aqui do Rio de Janeiro. Você tem algo em torno de 100 pessoas que perfazem uma riqueza, um patrimônio amealhado ali ao longo do tempo, equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, a superconcentração da riqueza efetivamente é a base para explicar, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da infraestrutura, que condiciona todo o restante da nossa vida em sociedade. Isso é um fenômeno que foi acontecendo ao longo dos anos e que efetivamente criou um quadro de tal forma assustador que até setores do próprio capital, setores que eu poderia até chamar de progressistas,
não é, da elite empresarial internacional. Tem muitas dessas pessoas no próprio Estados Unidos, que é o centro do capitalismo internacional. São capitalistas que pensam onde é que isso vai parar, ou seja, em que condições você consegue fazer a própria reprodução do capital, a própria manutenção dessa maneira de gerir as atividades econômicas no planeta com essa condição de superconcentração. Não é? Por que eu comecei dizendo isso? Porque o governo atual e o governo que sucedeu Dilma através daquele golpe jurídico, institucional feito pelo impeachment que não tinha crime, o governo anterior do ex-presidente Temer e agora reforçado pelo novo projeto de poder ultra-conservador que chega através do voto ao comando do poder público federal no nosso país, esses governos eles foram exatamente criando as condições para que houvesse a replicação ou a reprodução ou a manutenção de uma maneira radicalizada das condições que propiciam essa superconcentração da riqueza. Ou seja, esses governos com esse perfil, governos que, do ponto de vista da sociologia, da economia, nós chamamos de governos liberais ou neoliberais, e agora a gente já tem, inclusive, uma nova alcunha para isso, um novo apelido para o fenômeno que é o mesmo, que é ultraliberal. Ou seja, governos com esse perfil são governos que têm uma sinalização para a atividade econômica voltada fundamentalmente para os de cima. Ou seja, aquilo que a sociologia chamou de burguesia, ou outros chamam de elite, outros chamam de empresariado, tudo é apelido da mesma coisa. Ou seja, os de cima, efetivamente, eles comandam um processo econômico com as suas repercussões no plano da política, no Brasil e em outros países, a partir desse princípio da manutenção de condições em que haja uma superconcentração da riqueza. Não é diferente nos Estados Unidos. Lá também os dados de concentração do capital, inclusive, eles aguçam, não é, no período de crise. Porque o sistema capitalista, por ser um sistema de competição, não é um sistema de colaboração, é um sistema que, naturalmente, ele faz com que alguns empresários, algumas empresas, alguns negócios quebrem e outros sobrevivam. Essa guerra é a tônica do sistema, a contradição ela move o sistema e, nesses termos, você tem, no período de crise, um fenômeno, esse sim é absolutamente, vamos dizer assim, dramático. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Ou seja, quando você tem uma situação da economia crescendo, gerando emprego, em condições econômicas e circunstâncias, muitas vezes políticas, que beneficiam a possibilidade de você desconcentrar a renda e a riqueza, gerar emprego, criar condições de políticas públicas incorporadoras de massas da população, como foram, por exemplo, os governos do PT, que tinham essa intencionalidade, do ponto de vista estratégico, dos seus fundamentos. Você tem, nesse período, também uma certa manutenção da concentração, que são fenômenos de décadas, mas você tem a mitigação desse processo pelas políticas públicas, por alguma estrutura tributária que facilita uma certa distribuição daquilo que é ganho nos setores rentistas da sociedade. Mas quando você tem um contexto de crise econômica, como a regra de formação do sistema capitalista ela é muito rígida, efetivamente você piora as condições de vida e, particularmente, reforça essa situação que a gente está vivendo. Então, Jeff Bezos, dono da Amazon, ele está ficando mais rico ainda agora no contexto da pandemia. É mérito dele? Não é mérito dele especificamente, mas é uma circunstância do processo econômico, base em cima da qual todo o processo de exploração do trabalhador, todo o processo de retirada de direitos acaba acontecendo. A economia explica boa parte das nossas dificuldades e das circunstâncias da vida humana no planeta já de muitas décadas. Obrigado, Rodrigo. Vitória, você diz que o direito à vida é o direito maior, é o direito master. Todos os demais direitos decorrem do direito à vida. O direito à vida
vem sendo desprezado, negligenciado, tripudiado, né, satirizado pelos dois genocidas do governo, o presidente e o seu ministro da Fazenda, o seu ministro da Economia. Porque enquanto um muitas vezes faz gracinhas e faz mitomanias, o outro está passando o trator da privatização, o outro está passando o trator em relação à precarização cada vez mais da vida dos trabalhadores e das minorias do Brasil. O Rodrigo ele levanta que a questão é maior do que o Brasil, a questão é sistêmica, da globalização, e, de certa forma, a gente tem visto isso, quer dizer, o tratamento que o Trump, que o Bolsonaro deram à pandemia foi diferente de outros países, né? Exatamente. Na China, onde surgiu, mas a Cuba, né? Cuba está dando um exemplo para a humanidade do que é o sistema de cooperação e não um sistema competitivo de forma belicosa, de forma destruidora, como levantou o Rodrigo. Tá? Portanto, se a vida é o direito maior, sem a qual todos os direitos deixariam de existir sem a vida, né? E o Bolsonaro comete um crime nessa questão. Gostaria de te ouvir isso. Assim como ele, sendo um gestor, ele desobedece todos os princípios da administração, da impessoalidade, da legalidade, da honestidade, né? Da eficiência. Né? Ele vai ter que pagar por tudo isso que ele está fazendo. Por toda a despesa que o Exército está tendo, ele vai ter que pagar por isso. Né? Ele fez uma reforma previdenciária que só quem levou vantagem foi o pessoal das Forças Armadas. Todos os demais tiveram desvantagem. Quer dizer, resumindo, né? Será que a saída está, como o Rodrigo começou a suscitar, quer dizer, na alteração do sistema? Tem que existir um outro sistema, né? Um sistema de cooperação, um sistema onde a competição não pode ultrapassar determinados limites, né? E esses limites têm que estar consagrados na Carta Maior, e está, né? O artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição, eles dão esses balizamentos. Eu diria que, se fosse colocado em prática, nós teríamos uma sociedade, um Estado social-democrata. Né? Não seria socialista, mas seria um Estado social-democrata. Né? Entretanto, tem alguns pressupostos para ter um Estado desse, e esses pressupostos não existem no Brasil. Né? Portanto, nós temos que avançar e ultrapassar essa questão se quisermos realmente ter um outro país que saiba tratar com pandemias, porque essa foi apenas mais uma, virão outras. Né? É interessante ver como esse sistema ele é predatório do homem e é predatório da natureza. Né? Em pouco mais de um mês e meio, a natureza estava se revigorando, os mares e ares estavam deixando de ser poluídos. Em pouco mais de um mês e meio já estava acontecendo isso. Né? Imagine um país que desse um sistema, né, que valorizasse a vida e o seu habitat. Então, eu passo agora, vou inverter, vou começar com o Rodrigo e depois com você, ok? Rodrigo, na nossa sistemática, você tem, então, 7 minutos para continuar o nosso debate. E você, faltando um minuto, dá um joinha aí para a gente organizar o raciocínio, por gentileza. Olha, Chico, eu quero continuar fazendo um comentário a partir da minha fala inicial, porque, efetivamente, o que acontece? Você tem, no Brasil, talvez uma situação mais agravada com relação a direitos do que em outros países, não é, que, ao longo de décadas, tiveram regimes democráticos que foram capazes de construir o chamado Estado de Bem-Estar Social. Não é? Você teve, na Europa, por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você teve uma iniciativa estratégica do governo americano, chamado Plano Marshall,
que visava ajudar na reconstrução da Europa destruída, mas trazia consigo também uma preocupação, não é, com relação à possibilidade das tropas soviéticas irem até as praias de Cascais, em Portugal. Ou seja, havia uma contenção política no sentido da expansão do chamado regime soviético, e você não fez isso mano militare, ou seja, a sociedade europeia foi constituindo regimes democráticos em que políticas públicas, né, capazes de dar o mínimo de educação, de saúde, de cultura aos seus habitantes, visavam criar um ambiente saudável do ponto de vista da vida humana, de tal sorte que fizesse o contraponto com uma outra alternativa, né, colocada no planeta, que seria uma adesão ao regime similar àquilo que tinha na União Soviética. A construção dos estados de bem-estar social na Europa viraram referência para muitos partidos políticos, para muitos pensadores, não é? E também chegou isso no Brasil. Eu diria, não é, que nos últimos 20 ou 30 anos houve um esforço de maneira retardatária, que vem depois da ditadura militar brasileira, né, um esforço de maneira retardatária vis-à-vis a Europa, também o que aconteceu no Japão e no próprio Estados Unidos, com regimes democráticos, incorporadores de pessoas ao mercado, e ao incorporar o mercado também acaba estendendo a cidadania a muitos deles. Você teve no Brasil, nos últimos 20 ou 30 anos, né, um ciclo, né, de uma certa preocupação que governos menos vocacionados para isso, como os governos do PSDB, se dedicaram um pouco, mas plantaram algumas sementes. Né? Por exemplo, o Bolsa Família, que foi consolidado por Lula, ele tem uma iniciativa já anterior, né, nos governos do PSDB. Não é? O PT, que tem uma preocupação fundamental no sentido, né, das políticas públicas emancipatórias, incorporadoras das pessoas, né, que visava, inclusive, no primeiro programa de governo do Lula, era claríssimo criar uma ampla sociedade de consumo de massas, e ao permitir que as pessoas tivessem o emprego, tivessem a renda, tivessem a alimentação, pudessem acessar o cinema, o colégio, né, os bens de consumo da vida capitalista moderna, não é? Isso acabou fazendo com que você tivesse um ciclo aí de muitos anos no sentido da incorporação de amplas massas da população, aquilo que na Europa sociologicamente se chamou durante décadas do estado de bem-estar social. No Brasil isso foi ainda muito insuficiente e o pior de tudo, isso foi interrompido. Ou seja, eu tenho um convencimento de que toda a perseguição com um denuncismo desenfreado, não que o PT não tenha cometido equívocos, cometeu equívocos e a justiça está cuidando de tratar deles, mas havia um sobreesforço no sentido, né, de atacar os governos do PT e chegou ao limite, né, do impeachment sem crime, que foi a derrubada da presidenta Dilma. Né? Tudo isso, na realidade, tinha um pano de fundo, que é a vontade de frear, né, esse ciclo de implantação de um estado de bem-estar social no nosso país. E eu vou dar um testemunho. Não é? Eu assisti na Federação de Indústrias aqui do Rio de Janeiro o ministro Paulo Guedes, não é, fazer uma apresentação no final do ano passado, não é? E o ministro Paulo Guedes, ele disse textualmente, não me recordo as palavras adequadamente, mas ele disse o seguinte, não é? Os últimos 30 anos no Brasil, né, os governos federais foram comandados por pessoas de esquerda. Nós somos de direita. Nós temos uma visão diferente de tudo isso. Isso é passado. Daqui para frente é outra história. E começou a desfiar aquilo que ele intencionava fazer no plano da economia, não é, como ministro da economia desse país. E ele reforça algo que já vinha lá do governo Temer. O governo Temer começou a fazer a reforma trabalhista, ameaçou fazer uma reforma da Previdência, que esse governo fez, uma reforma que retira direitos, da mesma forma que a reforma trabalhista também retirou direitos. Então, é um ciclo de poder colado numa condição da economia e que visa efetivamente criar as condições para reforçar todo aquele processo que, na minha primeira intervenção, eu fiz. Ou seja, aos de cima tudo, aos de baixo, não é? Migalhas. E olha que nem migalhas está se concedendo. O governo Bolsonaro propôs no Congresso Nacional R$200. O PT propôs salário mínimo. O Congresso acabou fazendo um grande acordo
e criou-se as condições para se pagar os R$ 600. Mas a gente nunca deve esquecer que o governo Bolsonaro propôs R$ 200. Portanto, o compromisso dele não é com a grande parte, com a grande maioria da população brasileira. Bem lembrado, Rodrigo. Vitória, a bola está com você. Pegando o gancho do Rodrigo. Né? Quanto menos gente, quanto mais morrer, melhor vai ser. Né? Mas pegando um gancho muito interessante dessa questão econômica, o capitalismo, né? Eu acho, tem uma frase muito interessante do Sérgio Verani, que foi desembargador aqui no Rio, um super professor, uma pessoa de muita qualidade. E o Sérgio Verani disse que o capitalismo, né, tinha pulsão pela morte. Né? Isso é algo que vem dela. Mas o capitalismo, a gente está percebendo que a gente vive um capitalismo, né, tardio, por assim dizer, mas é um capitalismo que acentua essa questão que o Rodrigo estava falando. Né? Ele realmente acentua, e com a pandemia piora, ele precisa do número pequeno de pessoas que aproveitam dos lucros desse capital, hoje em dia, vídeo financeiro, né? E, de outro lado, expande a pobreza e a morte para a maior parte da população mundial. E o que a gente repara é que todas as crises do capitalismo, né, foram sucedidas por soluções na política autoritárias. O crash de 28, né, e aí a gente teve todas as experiências nazifascistas. A gente vai percebendo que a crise de 2008, recente, vem nos trazer todas as experiências fascistas pelo mundo, e lógico, e aí eu queria trazer para o Brasil, que eu acho que esse é o dado mais importante que a gente tem. Nós somos um país escravocrata. Além de sermos periferia, além de sermos terceiro mundo, além de não ser... E qualquer tentativa de avançarmos, como nós tivemos nos últimos 30 anos com governos de esquerda, tem que ser freado, justamente porque essa ideia, essa permanência dessa questão escravocrata, que justamente faz com que grande parcela da população, e aí eu na minha primeira fala falei dos indígenas, e agora eu vou falar da população negra, jovem, sobretudo, e que são o quê? São os descendentes desses escravos. Grande parte da elite brasileira ainda considera que eles têm que estar lá no lugar deles. Nós vimos falas recentes dizendo: esse pessoal da rua aí, não deem comida para eles não. Ô, Vitória, eu posso fazer um comentário aqui para ilustrar? Me chamou muita atenção. Eu estava num resort com a minha família no início do governo do Lula, se não me engano, no segundo mandato. É um hotel bacana lá de Salvador, e veio um casal negro andando assim pela beirada da piscina. Uhum. Vitória, é estarrecedor. Um casal branco deitado assim nas cadeiras. Uhum. Um olhou para o outro e falou assim: antigamente não tinha isto por aqui. Isso, olha, eu arrepio de contar essa história, porque isto por aqui era a possibilidade de negros frequentarem o resort, puxa vida. Ou seja, essa é a maneira como a elite brasileira lida com essa situação. Exatamente. De um modo geral. Não podemos generalizar também, né? Mas muita gente. Lógico. E é gente que deu caldo ao Bolsonaro e que apostou nesse cidadão para ser presidente da República, exatamente para enfrentar essas coisas que os incomodam. Exatamente isso. E a gente tem que pensar nessa questão econômica, quando a gente fala em destruição de direitos, a gente também tem que pensar destruição de direitos para quem? Né? E a gente vai ver, na questão da educação, qual é a parcela da população que é mais prejudicada por essa destruição da educação? São justamente os que precisam e que vão para o colégio público, onde as verbas públicas têm que estar lá. A ideia de que você não pode mais financiar a educação superior dessa parcela da população, né? A ideia de que a universidade pública tem que se autofinanciar ao modelo norte-americano e não ter como exemplo um modelo europeu no qual grande parte das universidades são universidades públicas, a ponto, por exemplo,
de se um estrangeiro vai estudar numa universidade francesa, que ele tem, para mudar a França, por exemplo, que ele tem que pagar, ele paga o mínimo, porque a universidade é pública. Mas ele, por exemplo, tem que se inscrever na Previdência Social francesa. Ele pode, se ele quiser, ter um seguro privado, etc. Mas é obrigatório, se estiver na França, que ele pague a Previdência Social francesa, porque ele vai, de outro lado, se valer dessa Previdência Social se ele precisar. Então, assim, há essa despreocupação total com questões que são questões vitais para o Brasil e à frente. Enquanto nós não rompermos com a mentalidade escravocrata, eu não vejo como a gente possa passar por cima dessas crises. E essa foi uma preocupação que a gente teve anteriormente, e que com essa vinda desse, digamos assim, que eu não gosto nem de chamar de elite, porque a gente tem várias elites, tem a elite intelectual, tem a elite financeira, tem assim, mas essa elite dominante que está aí agora não é uma elite que tenha preocupação, ao contrário, ela é uma elite que eu posso chamar até de, eu nem sei dizer, é uma elite tão, ela não consegue enxergar um passo à frente, como você falou, já tem grandes empresários americanos de vários países falando, não, isso não vai dar, é insustentável. Aqui a gente não consegue perceber com uma ou outra lógica diferença. Nós temos, assim, em grande parte, é uma elite predatória. E isso se reflete no governo que a gente tem agora. É um governo predatório. É predatório dos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, educação, etc. É predatório, em última análise, a sustentabilidade, é predatório a própria vida, porque considera que grande parcela da população brasileira não tem esse direito à vida. Quando você tem uma autoridade máxima do país que diz vai morrer gente? Vai morrer sim, e daí? Essa mostra é um reflexo, e isso é muito importante. Hitler também não subiu sozinho na Alemanha nazista. Isso é um reflexo do que muitas pessoas pensam. Vai morrer mesmo, então tá, então deixa. Então, eu também acho que a gente tem que compreender o que nós temos aí agora enquanto governo como um sintoma. Porque se a gente só combate o sintoma, a gente não vai na causa. É um sintoma de determinadas causas que a gente tem nesse mundo capitalista tardio. Se a gente combate o sintoma ali, a gente até vai minorar os efeitos. Mas eu acho que a grande preocupação é começarmos a compreender essa superestrutura que hoje em dia é mundial, você não tem como falar do Brasil sem falar o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou na África, por aí vai, ou na Europa, entender essas causas e começarmos a trabalhar para ter, aí no termo revolução, no sentido de revolucionar o nosso pensamento, a nossa cultura, seja ela jurídica, seja ela no campo da economia, e ver como a gente pode fazer uma transmutação e virando para um outro modo de vida. E aí a gente tem várias experiências. Por exemplo, a experiência da vida do comum. Será que não é possível, numa sociedade como a nossa, nem que se inicie em pequenos núcleos, a gente pensar no comum, naquela pessoa que está ali do lado, né? A gente vê isso muito em alguns pequenos grupos, ou mesmo dentro das grandes comunidades aqui da favela, a gente vê como determinados... Legal, Vitória. Nós vamos entrar, então, no nosso terceiro bloco. Então tá. E esse bloco, nós vamos fazer vocês dois absolutamente livres. Vão bater bola, não precisa ser 5 minutos para um e 5 minutos para outro. São 10 minutos no total, quando chegar, intervir. Mas, antes disso, diante do que vocês levantaram, eu queria suscitar o seguinte. Você falou da questão da escravidão. Nós tivemos 388 anos de escravidão oficiais. A escravidão continua. Tá? Nós tivemos 92 anos de autoritarismo, entre ditaduras e autoritarismo. E tivemos apenas 39 anos de democracia formal, não democracia popular, de democracia onde o Estado
obedece e é controlado pela sociedade, né? E aí eu quero lembrar uma coisa, né? Não, antes de lembrar essa coisa, eu quero dizer o seguinte: o Rodrigo falou da questão das políticas públicas, né, voltada para o bem-estar social. Em contrapartida, a gente vê o Guedes e o Bolsonaro fazendo a necropolítica. Isso. Né? Agora, a pergunta é, será possível, até que limite a gente consegue fazer políticas voltadas para o bem-estar social debaixo de um capitalismo, né? O capitalismo eu caracterizo com duas palavras. Ele é camaleônico, porque ele muda de lugar para lugar, de território para território, mas em todos eles ele é escorpiônico. Em algum momento ele vai picar as classes trabalhadoras. Se não picar todo dia, mas em algum momento ele pica, que são os golpes. Quando você está tendo uma política, uma democracia voltada para os interesses públicos, há sempre o golpe. Não obstante, a gente teve entre golpes de tentativa 9 no país. Essa história do Brasil ela não é conhecida pela população. Não é conhecida muitas vezes nem pelas lideranças. Como o Lula reconheceu. Tem a famosa frase dele: se eu conhecesse história como eu conheço hoje, há 50 anos atrás, eu seria um revolucionário e não um democrata com lado, porque ele é um democrata com lado, né? O Papa está cansado de dizer: juventude, sejam revolucionários, né? E o que aconteceu é que muitos revolucionários do século passado, no Brasil, passaram a não usar a expressão revolução, a expressão socialismo, expressão e bandeira, né? Anti-imperialismo, burguesia e por aí vai, né? De maneira que nós estamos diante desse governo que prega uma política necropolítica, melhor dizendo, né? As ilusões de que a gente consegue ir nesse tipo de democracia formal a fazer um estado de bem-estar social, eu acho que isso está caindo por terra, está caindo por terra. Nós vamos ter uma reorganização internacional do poder, sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos começa a cair, a China começa a subir, deve haver uma relação mais amistosa, China, União Soviética, que tem poder militar, e Cuba com esse espírito cooperativo disso. Então, o que se coloca para nós é que nós estamos na agenda hoje tendo que levantar a necessidade de uma revolução social e democrática no país, né? Principalmente agora com ventos novos, quando os Estados Unidos, né, a população se levanta contra o racismo, e o racismo não é algo extemporâneo, ele faz parte do capitalismo, ele faz parte do fascismo, é isso que se coloca na agenda, na minha opinião, dos carbonários que intervêm na narrativa com ações diretas e com muita objetividade. Vamos começar, então, dessa vez com Vitória e depois com o Rodrigo. Mas só começar. Vocês agora podem ir pedindo a palavra e dando uma dinâmica maior nesse nosso bloco final. Mas é exatamente isso que eu estava pensando. Eu acho que a gente tem que começar a ter uma... As pessoas têm medo de usar essa palavra revolução, né? A revolução, todo mundo remete logo a armas e sangues. Nem sempre, mas a revolução significa o quê? A ruptura com o pensamento antigo, um rompimento com esse pensamento antigo para se iniciar algo novo. É lógico que são tempos extremamente difíceis, porque até o novo se estabelecer ou o caminho se estabelecer, nem sempre é óbvio nem fácil, né? Não existe preto e branco. Mas eu acho que eu gostaria de ser otimista e apontar justamente para esse, não só os movimentos nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, e foi um comentário que eu fiz no dia que aconteceu. George Floyd, todos os dias o Brasil tem aos milhares, né? Todos os dias, cada operação policial numa favela do Rio de Janeiro, a gente tem uns 2, 3 George Floyds, né? Com crianças, então, nem se fala, né? No último mês foram várias crianças só no Rio de Janeiro, todas elas, curiosamente, negras em periferias,
atingidas por balas, quase todas da polícia, não posso dizer que todas, mas geradas por operações policiais. Então, esse pensamento de que a gente resolve as questões com destruição de direitos, com morte física, no caso das operações policiais dos mais diversos tipos, morte em vida, que são as prisões do inferno que a gente tem no Brasil, a ponto do STF ter dito que nós estamos descumprindo o preceito fundamental, qual seja o da dignidade da pessoa humana, que o Chico falou aqui, né? Um dos fundamentos da República Federativa Democrática do Brasil, dignidade da pessoa humana. Então, esse pensamento de uma vida militarizada, de uma vida, não, a vida em todos os campos, não estou falando só da questão da segurança pública. Quando a gente fala que a gente tem uma vida militarizada, e a gente está percebendo aqui, é que a gente tem, por exemplo, no governo Bolsonaro, todos os ministérios, com poucas exceções, colocados na mão do Exército, né? O ministro da Saúde ou ministro interino do Exército. Ou seja, a gente tem uma visão militarizada da vida e isso está intimamente ligada à forma do capitalismo que a gente vive hoje. Então, se o capitalismo quer sobreviver, ele vai dar a sua girada camaleônica. A questão é... Pois é, Vitória, mas olha só, deixa eu fazer um comentário aí. Lógico, a propósito até de uma frase que o Chico usou, que o capitalismo parece um gato, ele tem muitas vidas. Não é? O que a gente percebe que efetivamente é o que está acontecendo, não é? Setores de esquerda, inclusive, ao longo do tempo, sempre imaginavam que a revolução estava na esquina acontecendo e muitas vezes, efetivamente, não acontecia. Não é? Por quê? Porque é uma visão errada do processo. Não é? Ou seja, o mundo é movido pelas contradições e essas contradições levam a novas condições, não necessariamente as condições que a gente deseja. Muitas vezes, o outro lado tem mais competência e mais habilidade para se estabelecer. Não é? Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Para comentar sobre a questão conjuntural da pandemia, muita gente começou a imaginar que todo esse sofrimento, toda essa crise que a gente está vivendo, isso poderia suscitar grandes transformações no planeta. Eu não acredito nisso. Olha, principalmente levando em consideração, olha só, a gripe espanhola, que no início do século passado matou, melhor dizendo, algo em torno de 50 milhões de pessoas, são os dados públicos, né? Um planeta de 2 bilhões, né? Teve como desdobramento daquele contexto, né? O nazismo, o fascismo, a Segunda Guerra Mundial, né? O massacre das colônias que tinham propósitos de independência e emancipação. Não é? Então, assim, uma crise não necessariamente ela é parteira da história no sentido de uma história mais humanista, emancipadora, né? Criando condições de um estado de vida mais adequado. Eu não estou dizendo que eu sou pessimista. Mas eu concordo em parte. Só uma coisa, é que eu acho que está sendo levado, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, que depois a solidariedade foi esquecida. Mas eu acho que a situação está sendo levada a um extremo tão grande de sofrimento, e aí eu não estou nem falando da pandemia, estou falando, por exemplo, aqui no Brasil, sofrimento tão grande em relação a determinadas populações que a população indígena dificilmente vai ter esse poder de mudar alguma coisa. Mas as populações negras que estão lá colocadas em guetos, são verdadeiros guetos, as favelas, a gente tem as condições para que eles possam passar as suas demandas. Não vou dizer que com isso de ter uma revolução que rompe absolutamente tudo, mas para que esse capitalismo dê uma afrouxada, como a gente teve na Europa, uma afrouxada que gerou estados diferentes de bem-estar social. Eu acho que aí deixa eu agregar um dado que eu acho assustador, né? Uma consultoria americana ela projeta que nos próximos 10 anos nós vamos ter 500 milhões de postos de trabalho destruídos no planeta pela altíssima, intensíssima tecnologia, não é, que é barateador de custos e que interessa a ordem do capital. Você reduz custo para maximizar lucro.
Não é? Então, você tem a substituição em escala nunca vista nesse planeta. 200 anos atrás, você começou a introduzir as máquinas, não é, de uma maneira ainda muito principiante. Não é? 200 anos depois, hoje você tem o risco de, em 10 anos, você destruir 500 milhões de emprego e, no lugar, colocar só 80 milhões. Vai ter um balanço negativo nisso. Essa coisa, né, do desemprego estrutural... Você recebeu uma pergunta de quem está nos acompanhando? Léo. Deixa eu só concluir o raciocínio, Chico. Ele pergunta o seguinte, você encaixa aí. Rodrigo, qual a solução você enxerga para o pós-pandemia? Vale para você também. Então, eu vou focar particularmente nesse aspecto. Você tem o risco de uma crise estrutural do emprego. Soma-se a isso uma crise conjuntural, que são as crises ou de superoferta, né, ou de superdemanda, que gera, né, como 2008 e como mais recentemente por causa da pandemia. A combinação de crises conjunturais e crises mais estruturais, não é, isso gera um caldo, não é, de cultura para exigir mudanças profundas. Se chama revolução, reforma, os apelidos pouco me importam. Interessa é a essência e não a aparência. Nessa linha, eu queria aqui deixar claro uma visão que eu tenho, até porque eu fui vice-presidente da CUT, sindicalista há muitos anos. O movimento trabalhador, o movimento sindical, ao longo de séculos, ele tem paulatinamente reduzido a jornada de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela afirma que se você tiver 6 horas de trabalho focado no trabalho, não é? Porque 25% da sua jornada de trabalho ela é perdida por algum tipo de fenômeno, né? do acesso aí ao celular, né? Enfim, a OIT faz essa análise. Com 6 horas de trabalho focado e atento, você mantém o mesmo nível de produção de mercadorias e serviços do planeta. Ou seja, na medida que você vem com a redução da oferta de emprego por causa da ultratecnologia, e você tem uma situação dessa nesses termos, eu acho que o movimento sindical mundial deve fazer um grande esforço para reduzir a jornada de trabalho, né, no rumo daquilo que a OIT mesmo identifica, que é a jornada de 6 horas, né, liberando o cidadão para o lazer, para a cultura. Eu acho que isso tem que se colocar na ordem do dia, porque com a intensificação do uso da tecnologia no processo produtivo, o desemprego não será apenas conjuntural, ele será estrutural. E, junto com isso, a tal renda básica universal, que é a condição da gente viver porque existe e não porque trabalha. Exato. Lamento interromper para dizer que nós conseguimos chegar a 1 hora. Só tem 1 minuto para as considerações finais. Estamos seguindo com excelentes feedbacks. Que bom. Essa é a nossa terceira live, estamos em ascensão. Então, agora é 1 minuto realmente para despedir. No outro mês, vocês voltarão para outros debates. É um prazer. Então, Rodrigo, eu vou encerrar 1 minuto e depois a gente fecha com Vitória. 1 minuto. Primeiro, agradecer. Eu acho que esses debates são super, super importantes. E aí eu vou pegar um gancho, que a gente tem, além das novas tecnologias, uma questão que é muito preocupante, que eu acho que nós temos que nos preocupar, que é a questão da inteligência artificial. Quer dizer, além da questão das novas tecnologias que vão dominar no trabalho, desemprego, etc., nós temos uma tecnologia que vai fazer com que parcela das decisões, e aí são decisões políticas, decisões de uso de dinheiro público, decisões em quem você empresta dinheiro, para quem você não empresta dinheiro, decisões de saúde, que foi usado nessa pandemia. Você imputa os dados e a inteligência artificial vai ver quem tem mais chance de sobreviver. E aí o único leito sobrando, aquela pessoa que a inteligência artificial tomou a decisão como sendo a que tem mais capacidade de viver, é que ia ter o leito. Então, pegando o gancho, eu acho que esse é um debate que nós teríamos que fazer, porque ele toca diretamente direito à vida ou morte, direitos, é o uso das novas tecnologias e, sobretudo, o uso da inteligência artificial nas decisões políticas que a gente vai enfrentar aí na frente.
Nós teremos que enfrentar decisões de saúde pública, de educação, alocação de verbas, políticas públicas para empregados e desempregados. E aí, hoje, no Brasil, já está extremamente avançado o uso de inteligência artificial, inclusive no judiciário. Toda a parte de execução fiscal, etc., de todos os poderes judiciários, estaduais e federais, hoje são feitos via inteligência artificial. Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa apontar, porque ele está diretamente ligado à vida e morte do povo brasileiro. E aí, muito bem, Vitória. Muito obrigado. Já apontando para o próximo debate. Já está convidada. Obrigada. Olha só, Rodrigo, seu poder de concisão e objetividade. Eu quero concluir, em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade, estou à disposição para o debate. Segundo, dizer o seguinte, que pós-pandemia, os temas do planeta, não é do Brasil, serão a renda básica universal, para você ter uma renda para sobreviver, porque você existe e não porque você trabalha. E você terá que reduzir a jornada de trabalho para incorporar milhões e milhões de pessoas que perderão emprego por conta da destruição que a própria tecnologia traz. A tecnologia ela tem que estar a serviço do ser humano. Portanto, essa própria live que a gente está fazendo aqui, que é tecnologia, ela tem que estar a serviço, né, do ser humano. Então, eu acho que esses dois, para usar um termo americano, esses dois drives estratégicos aí, eles podem orientar a nossa ação no plano da economia, com repercussão no plano da política, e isso certamente permitirá que a gente crie condições para uma vida humana melhor na face da Terra, né? Somando-se, obviamente, todo esse esforço à preservação do próprio planeta. Né? 100 milhões de toneladas de plástico flutuando no Oceano Pacífico é uma coisa inadmissível. É certo. Excelente término, Rodrigo. Carbonários, sinônimo de humanismo. E agora eu chamo a Denise Carvalho, que foi quem iniciou com boa noite, para ela encerrar com outro boa noite. Bom, então, eu gostaria de agradecer Francisco, Vitória, Rodrigo, que no espírito solidário dos carbonários se disponibilizaram a vir aqui contribuir com esses insights, que foram muito valiosos, tenho certeza que eu falo em meu nome, em nome de todos que estão nos acompanhando, cerca de 80 pessoas que entusiasticamente, né, nos privilegiaram com a participação, com seus likes, comentários. Obrigado ao pessoal que nos acompanha. E já deixando um convite para nos seguirem no nosso Face, no nosso Insta, no nosso canal do YouTube, onde, inclusive, esse vídeo vai estar disponível em breve. E eu tenho certeza que vocês vão querer compartilhar, né, dado os excelentes feedbacks que nós recebemos. Queremos já deixar aqui o convite para a nossa próxima live, que vai ser sexta-feira, dia 10, no mesmo horário, 18h30, com o tema Bolsonarismo, Mercado de Trabalho e Educação. Debatedores Fabiane Lopes de Oliveira, doutora em Educação, professora universitária, e Pojucan Demétrio Vecchi, advogado trabalhista, professor e marxista, companheiros que novamente vêm contribuir conosco para o debate e para nós podermos pensar a nossa conjuntura e pensar em alternativas. Obrigada, boa noite. Um abraço. Boa noite.